presença de Deus. Quem na luta, na luta, na luta, eu sinto a presença de Deus. Quem na luta, na luta, na luta, Jesus Cristo. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Ordem dos Freis Carmelitas, tenho 33 anos como frade carmelita, 23 anos como sacerdote, nasci no estado de Minas Gerais, nasci no sítio Pindaíba, fui criado no noroeste de Minas, em Unai Arinos, e tenho um mestrado em exegese bíblica, terminei recentemente o doutorado em educação, pesquisando sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana. Quando eu fui criança, no noroeste de Minas, em Unai Arinos, junto com o papai e a mamãe, nós tocamos roça à meia durante 7 anos. E todo final de colheita, quando o patrão vinha com o caminhão para levar a metade da nossa safra, arroz, milho, feijão, mandioca, e levava quase a totalidade da nossa produção, porque a gente contraiu uma dívida lá na venda do fazendeiro, e só depois que eu fui descobrir que eu cobrava de 3 a 4 vezes mais. Quando eu vi aquilo, o fazendeiro levando quase toda a nossa produção no caminhão e nós ficando quase com nada, 2 afirmações brotavam no meu coração. Uma dizia assim: Deus não quer isso, Deus não quer isso. A outra dizia assim: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Tendo sentido na pele, na minha infância e na adolescência, a opressão do latifúndio e das injustiças, das desigualdades sociais, isso me motivou para entrar no seminário. Me tornei frei carmelita e padre também, em grande parte para lutar por justiça. E na primeira parte da minha atuação, estou com 33 anos como frei, a coluna mestra da minha atuação era a solidariedade. Mas nos últimos 15 anos, estou gradativamente percebendo e tentando colocar em prática que nós temos que, ao mesmo tempo, ser pessoas solidárias e também lutar por justiça. Lutar por justiça agrária, por justiça urbana, por justiça ambiental, por justiça geracional, porque a gente precisa mexer nas causas dos problemas. E é por isso que há mais de 30 anos eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Minas Gerais, agora também integrando a coordenação estadual da CPT, acompanho a formação das comunidades eclesiais de base em Minas e outros lugares. Tenho dedicado a minha vida a isso, a partir da Bíblia, tendo a alegria de estar na província carmelitana de Santa Elias. Temos também a companhia do Frei Carlos Mestres. E aí, se eu terminei a filosofia na Universidade Federal do Paraná, apaixonado pela filosofia, principalmente a filosofia crítica, dialética, marxismo, existencialismo, filosofia da libertação, eu terminei a teologia no ITESP, em São Paulo, apaixonado pela Bíblia. Frei Carlos Mestres foi que orientou a minha monografia de conclusão, que depois virou um livrinho pelas Paulinas, Compaixão, Misericórdia, uma espiritualidade que humaniza. Depois fiz o mestrado em exegese bíblica e a minha dissertação foi sobre o bom samaritano. E agora o doutorado sobre a luta pela terra, com pedagogia de emancipação humana. Isso expressa um pouco do que eu tenho tentado colocar em prática por onde eu estou sendo missionário. Estou morando em Belo Horizonte, mas eu brinco que a minha paróquia é Minas Gerais, porque eu vivo perambulando por aí, seja a serviço da Comissão Pastoral da Terra, ou assessorando encontros de formação das comunidades eclesiais de base, da pastoral carcerária, dos movimentos de luta por moradia. Nos últimos 10 anos, incomodado de ver as lágrimas de centenas de mães, chegava assim na paróquia do Carmo, onde eu trabalhei 10 anos aqui em Belo Horizonte. Frei Gilvander, eu estou aqui com 4, 5 contas de aluguel e não consegui pagar e estou sendo expulsa lá do meu aluguel. Aí acabei abraçando também a luta pela terra na cidade, que é a luta por moradia. E aí, se a Prefeitura de Belo Horizonte nos últimos 10 anos demoliu e destruiu mais de 15 mil moradias, nós, Comissão Pastoral da Terra, mais Brigadas Populares, mais Movimento de Luta nos bairros, ilhas e favelas, apoiando e acompanhando de forma organizada a luta das ocupações urbanas, construímos mais de 15 mil moradias. Aí você pode se perguntar assim:
O que tem me sustentado nessa luta? O Deus da vida, misturado nisso tudo, a minha família de sangue, a minha família institucional, os carmelitas, e acima de tudo a família, que são os companheiros e as companheiras que participam nesse grande mutirão dos movimentos sociais populares, das pastorais sociais, das SEBs, de quem comunga com uma íntima relação entre a fé e o social, entre o evangelho e a política. E assim vai, combinando duas características fundamentais que eu acho que Jesus testemunhou nos evangelhos. Se a gente vai olhar nos evangelhos da Bíblia lá, principalmente nos 3 sinóticos, na primeira parte dos evangelhos, que prioriza Jesus esbanjando ternura, compaixão, misericórdia, é a fase dos milagres. No meio dos evangelhos vem a crise, chamada crise galilaica. Começam a aparecer as ameaças de morte para cima de Jesus. Jesus percebe também que não basta partilhar o pão, ser solidário, porque ele está partilhando pão, mas está aumentando os famintos. Ele está curando o ceguinho, mas está aumentando o número de cegos. Aí Jesus começa a perceber que tem que atacar as causas dos problemas sociais. E aí na segunda parte do Evangelho, a gente vê nitidamente Jesus priorizando luta por justiça. Aí denuncia o governador Herodes, Raposa, os que eram os mais religiosos da época, os saduceus, que também eram os grandes do poder econômico, os grandes donos de terra. Jesus, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. E aí o que vai acontecendo? Jesus vai perdendo apoio popular e muitos dos seus companheiros vão abandonando, ele chega quase abandonado à cruz. E não esqueçamos, nós somos discípulos de Jesus e nós temos que seguir Jesus de ponta a ponta. Tem gente que segue Jesus só na primeira parte, só fazendo solidariedade. Mas o que levou Jesus a ser condenado à pena de morte foi prioritariamente a segunda parte dos evangelhos, quando Jesus começou a incomodar os poderosos. Porque aí Jesus demonstrou que não tinha como consolar os aflitos sem incomodar os poderosos. A gente vê isso, por exemplo, no Evangelho, capítulo 11 de João, quando chega a notícia que Lázaro morreu, Jesus, vou lá visitar. Aí os companheiros falam, ei, mas lá na Judéia vão te matar. Não, eu vou lá. Então, assim, a solidariedade verdadeira é aquela que está em íntima conexão com a luta por justiça. Eu sinto que hoje nós, pessoas consagradas, freiras, irmãos e irmãs, temos vários desafios a enfrentar. Um é esse que eu já sinalizei. Lutar ao mesmo tempo combinando essas duas dimensões da vida, a solidariedade e a luta por justiça. Outro é a gente voltar a reatar a íntima relação, acompanhar de perto os movimentos sociais populares. Todo religioso, toda religiosa precisa estar participando de alguma pastoral social, porque mexe nas causas dos problemas. Se a gente ficar distribuindo só solidariedade, seremos cúmplices do tanto de opressão aí. Hoje nós atravessamos, eu creio, 3 grandes violências. A primeira, que o sistema do capitalismo nunca foi tão atroz, opressor e violentador como atualmente. Com toda a super evolução da tecnologia, está opressor em demasia, não é só no Brasil. Então o nosso problema não é só os golpistas, não. É uma super exploração de todo o sistema do capital. Segundo, nós estamos vivenciando no Brasil uma gravíssima situação de alienação religiosa. Não é apenas conservadorismo religioso, não, é ultraconservadorismo religioso. E eu acredito isso a uma consequência negativa dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, que super apoiaram movimentos espiritualistas, desencarnadores da fé cristã, com espiritualidades intimistas, que aí descolou da atuação. E hoje eu vejo, por exemplo, nas ocupações urbanas que eu acompanho de perto aqui em Belo Horizonte, conta nos dedos as freiras, os freis, os padres, os leigos que estão lá apoiando, ajudando a resolver esse gravíssimo problema que é a falta de terra de moradia. Por outro lado, está assim de pastores apoiando a luta. Então nós temos que estar dando as mãos firmes para a gente superar o sistema do capitalismo. Temos que ouvir mais do que nunca os sagrados e proféticos apelos do nosso querido
Papa Francisco, que está sendo uma maravilha, uma maravilha. Oxalá que o Papa Francisco vivesse 200 anos para a gente engrenar, porque hoje a turma nova de igreja, principalmente os padres novos e seminaristas, está sendo em grande parte uma contradição tremenda com o Evangelho. Então, mais do que nunca, a gente tem que ouvir os apelos do Papa Francisco. E a última crise que eu percebo hoje é o agravamento da crise ecológica. No último dia 23 de julho, nós fizemos em Unai, no noroeste de Minas, diocese de Paracatu, a 20ª Romaria das Águas e da Terra. Fizemos durante uma semana missionária lá, com os 80 missionários fazendo missão nas 4 paróquias de Unai, em comunidades da periferia urbana e também comunidades camponesas. É de cortar coração os rastros de morte e destruição que as monoculturas, através do tal do agronegócio, com uso abusivo de agrotóxico, com irrigação abusiva também, praticamente todos os córregos do noroeste e do norte de Minas já estão mortos, matados. Os principais afluentes de São Francisco do Noroeste, que são Rio Urucuia, Rio Preto, Rio Paracatu, estão na UTI, estão colocando também o Rio São Francisco na UTI. O exagero de pessoas com câncer no município de Unai, em todo o Noroeste, e já tem pesquisas científicas dizendo que é íntima a relação entre o exagero de agrotóxicos aplicado na agricultura empresarial brasileira e a produção de câncer. Então a mentira federal essa mentira que estão espalhando aí, dizendo que agronegócio, agro é top, agro é 10, não, agro é morte. Agro não gera alimento saudável. Agronegócio gera desertificação, gera câncer. 570 mil pessoas contraindo câncer por ano no Brasil. Só em Unai, em média, 1.260 pessoas contraindo câncer por ano. E mineração, por exemplo, em Paracatu também, aumentando o número de cânceres. Enfim, termino dizendo, esses são os desafios. Desafios internos na igreja é a gente resgatar aquela leitura militante, transformadora, ecumênica, Frei Carlos Mestres, que o CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, propõe para nós carinhosamente, para a gente superar, porque esse movimento que teve nos pontificados de João Paulo II e do Papa Bento XVI, que levou o povo tudo para dentro das igrejas, é um negócio esquisito, porque lá no capítulo, no 4º Evangelho, Evangelho de João, diz que o bom pastor não coloca o povo no curral, tira o povo do curral, leva para campo aberto. E campo aberto é a sociedade. São as cidades onde a guerra civil não declarada está acontecendo. Tem que superar isso. A devastação socioambiental está clamando, a Mãe Terra está clamando, a Imago está clamando. Terra e água não pode continuar sendo tratada mais como mercadoria. Então, termino dizendo, se nós, irmãos e irmãs, freiras e freis, vida consagrada, que somos, me parece que mais de 50 mil nesse nosso querido Brasil, se a gente não contribuir para valer, junto com os movimentos sociais populares, junto com as pastorais sociais, com as comunidades eclesiais, com todas as forças vivas da sociedade, nós entraremos para a história como cúmplices do apocalipse final que o capitalismo e os capitalistas estão fazendo. Isso eu estou falando é porque o que me move no mais profundo é esse mistério infinito de amor que eu vejo. Eu vejo um grito de Deus no grito da Mãe Terra, no grito da Irmã Água, no grito das crianças. Quando eu vejo uma criança, um sentimento duplo inunda meu ser. Primeiro, o encanto, a beleza, Deus nos visitando, Deus sorrindo para nós na beleza das crianças. Mas automaticamente também eu pergunto, que tipo de futuro nós estamos construindo para as crianças, para as próximas gerações? E também para os biomas. Não é à toa que das 53 campanhas da fraternidade, mais de 10 são ecológicas. E esse ano, biomas brasileiros. Minhas queridas e meus queridos companheiros de vida religiosa e consagrada. Um abraço terno aqui desse simples Gilvander, que perambulando por Minas Gerais aí, estão buscando contribuir nesse processo. Nós não podemos nos furtar a contribuir, porque o Deus da vida está clamando
e clamando muito a partir de todos os injustiçados da sociedade e também os injustiçados de toda a biodiversidade. Os passarinhos, os animais, o pouco de cerrado que ainda existe, Mata Atlântica, Caatinga, os Pampas, Pantanal, tudo isso está clamando por vida. E o Papa Francisco, Jesus de Nazaré, Nossa Senhora do Carmo, para nós, mas invocado sob tantos nomes, ficarão felizes se nós fizermos a diferença e combatermos esse bom combate, porque senão não temos muito tempo mais não. Agora não dá para ter mais paciência histórica, assim, vamos devagarzinho, vamos esperar mais 50 anos, não tem mais 50 anos não. Jesus Cristo, irmão, companheiro, seu exemplo deixou para nós. Vamos todos olhar para frente e ajudar muita gente sem vez e sem voz. Quando o povo encara de frente as pessoas que estão no poder, é o Espírito Santo que age, vai dando coragem pra luta vencer. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na luta, na luta. Quando o povo está reunido, exigindo os direitos que tem, conformando a comunidade na grande mangada na busca do bem. Quando o povo está refletindo os problemas da sociedade, o Espírito Santo ilumina e a todos ensina a vencer a maldade. Eu sinto a presença de Deus.